cheguei na Califórnia e fui até Berkeley. Conheci umas pessoas, conheci uma garota que me levou a um campo de nudismo no meio das montanhas de Santa Cruz, que foi minha primeira experiência de nudismo em grupo. Isso é muito legal. As pessoas que vinham à Califórnia eram pessoas que não estavam contentes com o local onde estavam na costa leste. A Califórnia foi invadida por pessoas insatisfeitas com outros lugares. Ela era colorida e nova, pois havia acabado de sair de um longo período de conformidade bastante forte e rígido. Então, de repente, todos estavam questionando tudo. Eu era um engenheiro elétrico na IBM e depois trabalhei no setor de vendas da IBM, depois trabalhei na gerência, então eu fiz muitas coisas nessa grande companhia. O que era maravilhoso. Na época, minha vida era bem sucedida. Boa educação, boa saúde, bom trabalho, morando no Vale do Silício, uma esposa linda e amável, um bom lar. Mas havia outra coisa, algo a mais. Eu ia até São Francisco, especialmente para Berkeley, por minha vida social, e era ótimo. Digo, os baby boomers provavelmente foram a geração mais segura da história. Suas famílias trabalharam muito para promover segurança. Os boomers se sentiam seguros. Quando você tem segurança, você pode experimentar e tentar novas coisas, ir a novos lugares. Pensar novas ideias. E muitos deles olhavam suas famílias e diziam: o que quer que aconteça, eu não quero ser desse jeito. Todos aqueles jovens foram criados durante os anos 50 com muitas posses materiais. Era divertido, mas não era real, era superficial. Era o que eu sentia. Havia algo maior do que uma vida confortável. Então, isso continuou em grande parte alimentado pelo movimento anti-guerra, pelo fato de que os homens tinham uma boa chance de serem arrastados para o Vietnã para se tornarem buchas de canhão. $60.000 desses jovens morreram e 150 mil deles voltaram feridos. Então, minha geração foi dizimada. Os homens tradicionais se foram. Eles haviam se alistado seguindo os desejos de seus pais. E os homens não tradicionais eram os artistas, sabe? Os músicos e os pensadores ousados. Então, uma geração meio que se formou a partir disso. E isso acabou criando tanta música e também o protesto. Na costa oeste americana, a Universidade de Berkeley se tornou um dos centros dos protestos contra a Guerra do Vietnã. A administração da universidade queria banir as manifestações. Esta manifestação tomou uma proporção tamanha que o propósito e o trabalho da universidade se tornaram totalmente impraticáveis. Mas os estudantes não se deixavam calar, organizando um movimento que lutava pela liberdade de expressão no campus.
O cantor folk Bob Dylan descreveu o estilo de vida da jovem geração. Em 1964, ele escreveu uma música que se tornaria o hino da contracultura. The Times They Are Changing. Os tempos estão mudando. Quando cheguei em Berkeley, eu estava interessado em participar não apenas da sociedade boêmia. Eu a entendia, sabe, os beatniks de São Francisco, mas também de atividades contra a repressão política. Eu era politicamente ativo no sentido de protestar. Não é certo dizer que hippies lançaram a revolução dos computadores. Alguns hippies estavam envolvidos. Algumas pessoas muito antiquadas estavam envolvidas. Mas era uma cena onde você era muito valorizado pelo que você elaborava e muito menos por essas coisas superficiais como o que você está vestindo no momento ou também de que música você gosta ou seja lá o que for. Isso é, se você fosse bom, você era respeitado por suas habilidades e realizações e não por essas bobagens rasas. Continuo pensando no que projetar e construir que possa ser útil. Acho que em 66, eu comecei a pensar em como posso construir amplificadores, portáteis, megafones, na verdade. Eu também trabalhei em formas de se interligar essas coisas com o áudio. A ideia era que a multidão pudesse responder para alguém que estivesse falando com ela. Este foi o começo de minhas ideias de comunicação multilateral. Assim como hoje, o público não confiava na grande mídia, na mídia corporativa, só que não tinham outras opções. Você só tinha 3 redes de televisão e tinha os grandes jornais dos grandes conglomerados. Então, os hippies e talvez o público não confiavam neles, mas não tinham outra opção. Comunicação de igual para igual, onde qualquer um tem direito à palavra? Um conceito escandaloso. Porém, as ideias liberais dos estudantes não eram politicamente poderosas. E o que passou na cabeça deles? E sabemos que eles sabem disso. Em 1966, Ronald Reagan se tornou governador da Califórnia. Um conservador linha dura que exigiu uma postura mais firme contra os manifestantes durante sua campanha eleitoral. Mas a jovem geração continuou num estado de rebeldia. Meus amigos estavam experimentando estilos de vida comunitária. No caso, estamos falando de viver no campo, voltar para a terra, cultivar sua própria comida, coisas do tipo. E eu era um garoto da cidade, cresci no Bronx, e era muito fascinante para mim me envolver nessas atividades ao ar livre, construindo nossos próprios abrigos. Havia muitos assuntos em discussão ao mesmo tempo, não era uma monocultura, um mundo unificado. Havia uma parte da contracultura que rejeitava a tecnologia, e parte dela, a qual acho que Stuart Brand representou bem, tinha a noção de que tinha que se apropriar das ferramentas. Era a ideia do computador pessoal se apropriar das ferramentas para sua própria cultura. Buckminster Fuller estava em evidência, ao mesmo tempo em que havia um movimento de volta às raízes muito poderoso também. Buckminster Fuller foi um dos ícones do movimento hippie porque ele era um pensador fora dos padrões. Mesmo que ele já fosse um senhor na época que os pensamentos hippies surgiram, os hippies construíram seus domos geodésicos, eles desfrutaram de suas ideias, de novas formas de comunidades, de poder colocar um domo sobre uma cidade, economizar energia ou desenvolver um novo meio de vida. E Buck era tipo um hippie à frente de seu tempo. É muito agradável ser tão bem recebido.
Buckminster Fuller tinha ideias muito além da tecnologia da nação. Buckminster Fuller viveu para ver um mundo cético passar a acreditar nele, em sua ideia de que o homem nasceu para ter sucesso. Fuller destacou que o futuro da humanidade só podia ser utopia ou esquecimento. E muitas pessoas entenderam isso. Eu também entendi. E estavam prontas para tecnologia que significaria muito. Muitos engenheiros trabalhavam para empresas que mantinham grandes mainframes. Mas estes mesmos engenheiros sonhavam em ter seus próprios computadores em casa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignição nos 4 motores. Os anos 60 terminaram com um triunfo tecnológico. Em 21 de julho de 1969, Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a andar na Lua. Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade. De repente, tudo parecia possível. O entusiasmo tecnológico e o desejo de transpor fronteiras. Um indivíduo que ainda mudaria o mundo dos computadores jamais poderá ser esquecido. Ele não era hippie nem robista. Steve Jobs pegou o finalzinho da contracultura. Ele chegou meia década atrasado em relação ao auge. Vem aqui, vem! Mas ele foi influenciado por Bob Dylan e Joan Baez, e aquelas ideias eram parte da sua visão de mundo. E ele era uma mistura de negócios e a visão de que computadores podiam ser ferramentas de empoderamento. Steve e eu nos tornamos amigos em nosso primeiro mês de faculdade na Reed College, porque nós dois estávamos interessados no livro Esteja Aqui Agora, que era sobre psicodelia e espiritualidade. Sou o perito mundial sobre todos os livros que lemos e que nos fez querer ir à Índia. Minha amizade com ele se tratava de ler estes livros e frequentar o templo de Hare Krishna nas noites de domingo, usar psicodélicos nos finais de semana e esse tipo de coisa. Ele chegou ao pequeno grupo Zen que tínhamos anos atrás. Ele tinha acabado de voltar da Índia e largado a faculdade. E ainda estava na busca. Então ele ficou aqui por pouco tempo até encontrar sua verdadeira paixão. O engraçado sobre Steve era que ele nunca falava sobre tecnologia. Não falava mesmo. Mesmo que ele já estivesse vendendo Blue Boxes. Steve Jobs e Steve Wozniak tinham construído Blue Box no colegial, que eram caixas que você podia ligar ao sistema de telefone e fazer ligações nacionais e internacionais de graça. Ilegal, com certeza, mas, rapaz, que divertido. Funcionava desse jeito. Naquele tempo, as informações de cobrança de chamadas passavam pela mesma linha telefônica que a ligação. Então, quando você discava um número, você fazia uma ligação. E então, o que acontecia a seguir era que a cobrança começava durante a ligação. Mas se você enviasse o tom 2600, a central telefônica achava que você tinha desligado a chamada. E isso encerrava a cobrança. Mas contanto que você não desligasse, você conseguia uma ligação grátis. Esse era o segredo. E Steve Jobs e o Woz construíram um protótipo na hora e Steve Jobs disse, bom, vamos vender isso. E foi assim que surgiu a parceria deles. Se não fossem as Blue Boxes, é provável que a Apple nunca existisse.
Computadores teriam aparecido, mas sua parceria em particular com Jobs começou com as Blue Boxes. Afinal, este foi um projeto de sucesso para eles. Enquanto isso, alguns hippies estavam batendo de frente com o sistema acadêmico do Vale do Silício. Eles formaram uma universidade livre e autônoma, sem currículos rígidos nem hierarquias. Tecnologia e estilos de vida alternativos não eram contradições para eles. Ouvi falar numa universidade livre, a Universidade Livre de Palo Alto, que estava ministrando todo tipo de cursos diferentes. Então, eu olhei o panfleto e disse, tá bom, eu vou lá dar uma olhada. Enquanto eu estava lá, nós alcançamos a marca de 3.000 pessoas, membros da Universidade Livre. Para se tornar um membro, acho que eram $10. Qualquer um podia ensinar qualquer coisa. Havia um curso sobre psicodélicos. Eu comecei um curso chamado Ser Gentil. Sabe, eu vim do Texas, onde não havia essa de ser gentil. Não era coisa de homem. E isso foi, de certa forma, o antecessor da internet de hoje, onde você pode ler o conteúdo que quiser. Também pode criar o conteúdo que quiser e colocar lá. A Universidade Livre tornou tudo isso possível. Acho que ela nos deu uma noção do que aconteceria se todos pudessem consumir e contribuir. Nunca se é jovem demais para ensinar, nem velho demais para aprender. O estado mais natural do ser humano é a curiosidade sem fim. A primeira aula que eu ministrei tinha a ver com computadores. Se chamava Como Acabar com o Monopólio da IBM. Sobre como a IBM ganhava poder sobre a computação empresarial, que em essência era toda a computação que havia na época. Eles não ligavam para facilidade de uso. Eu achei que deveríamos reunir as pessoas e planejar uma estratégia para desbancar a IBM. Acho que na época, a IBM era vista como a Microsoft é vista hoje, ou como a Microsoft era vista antes da Apple se tornar tão forte quanto hoje. A IBM dominava totalmente o mundo da tecnologia. Acho que foi o CEO da IBM que supostamente disse que eles estimavam que havia um mercado para apenas 6 computadores nos Estados Unidos, em matéria de grandes mainframes. Os computadores eram assim. Nos anos 60 e 70, o tamanho deles era intimidador. E havia alguns fabricantes que gostavam disso. Achavam que o computador devia suplantar o usuário, minimizá-lo. O computador era aquela coisa enorme numa sala cheia de pessoas de jalecos. Era quase como um sacerdócio num templo. Então o mainframe estava lá. Às vezes podia vê-lo através do vidro, mas era um sacerdócio de homens que operavam essa coisa, cuidavam e alimentavam ela. Não era uma coisa que você levava na mão. Era uma coisa muito, muito distante e muito poderosa. Eu tinha amigos na faculdade que se infiltravam no porão, no laboratório de informática, para tentar passar um tempo nesse computador gigante.
E eu fui para vê-los. O computador ocupava a sala toda e havia cartões perfurados e eles faziam uma coisa neles e colocavam no computador que entregava a resposta. Seja lá qual fosse, eles ficavam totalmente fascinados com isso. Mas eu senti que não tinha nada a ver comigo, porque tratava-se de uma enorme máquina monolítica e opaca. E eu não conseguia entendê-la, eu não conseguia me relacionar com ela, ela me reduzia. Ele era visto como uma ferramenta de controle social e uma ferramenta de concentração de poder. Se você não pudesse pagar por esta máquina, não podia fazer o que dava para fazer com ela. O jeito de fazer as coisas da IBM era fruto da cultura da Costa Leste. Era uma empresa antiga e muito conservadora em seus conceitos sociais. Quando você entrava na empresa, eles levantavam a barra da sua calça para ver se as suas meias iam até seus joelhos. Isso era muito importante para eles. Você precisava usar um terno preto e gravata azul. E o pessoal de vendas aprendia canções da empresa num livro de músicas da própria empresa. Aqueles de nós que estavam na indústria dos computadores, jovens programadores, rejeitávamos o que a IBM estava fazendo com o que percebemos que era uma mídia tremendamente criativa que devia estar sob o controle de todo mundo, não só uma empresa gigante que controlava todo o negócio. Minha maior crença era que computadores tinham que ser compartilhados. Eu estava em busca de máquinas que ajudariam as pessoas a formar e manter comunidades. A Ágora, a praça, o mercado. E esta Ágora havia se transformado na mídia de massas. Então chegamos à questão do que era necessário fazer. Como engenheiro, eu precisava achar minha resposta em algum lugar. Na época, nós tínhamos grandes computadores para trabalhar e, inclusive, eu acabei trabalhando com um desses grandes computadores. E eu sabia que nós devíamos fazer, tipo, um quadro de avisos. 3 décadas antes de uma companhia chamada Facebook ficar online, um grupo de jovens esquisitões dos computadores, juntos com Lee Felsenstein, inventaram uma pequena rede local de computadores em Berkeley. PCs ainda não estavam disponíveis. Os poucos terminais públicos estavam conectados a um grande computador de mainframe. Este é um terminal do Community Memory. Agora, esta foi a primeira mídia social eletrônica de acesso público. Nós queríamos estabelecer um novo canal de informações que não fosse controlado da maneira que as transmissões, jornais, mídias e tudo mais eram controlados. A intenção direta do terminal era de fornecer uma ferramenta onde as pessoas pudessem criar centros de trocas de informações pela vizinhança. Tínhamos todo tipo de permutas, pessoas que digitavam gráficos de máquinas de escrever, só para colocar aqui para as pessoas pegarem de volta usando a palavra-chave que eles usavam. E tínhamos um poeta que digitava pequenos trechos de poesia e dizia: para mais poesias, ligue para o seguinte número e fale com o John.
Lee foi um dos primeiros a enxergar que você podia usar computadores pessoais como ferramentas para movimentos tanto políticos quanto de contracultura. Ele tinha uma ideia muito bem desenvolvida sobre o computador como ferramenta política. Ele cresceu numa família socialista comunista e tinha esses valores políticos. E chegando em Berkeley, ele logo entrou no movimento estudantil, mas ele também tinha um histórico com engenharia que se mesclou a essa perspectiva. Ele via os computadores não como ferramentas de controle, mas como ferramentas de libertação. No começo, bem no começo. O primeiro terminal foi aberto em 8 de agosto de 73. Veja, 73 foi antes dos computadores pessoais. Eu tive medo quando instalamos em Berkeley, numa loja de discos, sabe, um ponto da contracultura, de que eles ficariam furiosos. Como ousa trazer um computador ao nosso maravilhoso mundo que criamos? Mas este não foi o caso. Todo mundo olhou para ele e disse, posso usá-lo? Bom, eu me apaixonei por computadores durante o colegial. Eu tive muita sorte, mesmo que isso fosse muito raro no final dos anos 60. Eu tive muita sorte de estar num colegial onde havia um terminal conectado a um grande computador remoto. E eu saí mexendo nele naturalmente, como um peixe na água. Eu adorei a possibilidade de ter uma ideia e realizar essa ideia escrevendo um programa. Eu sabia que eu queria ter meu computador, mas não era possível na época. Havia um grupo de jovens, na maioria homens, na região da Bahia, nos anos 70, que tinha essa vontade visceral de ter acesso aos seus próprios computadores. Queriam seus próprios computadores. Eles nem sabiam o que iam fazer com eles se conseguissem, mas eles queriam um para explorar. Para ver o que conseguiam fazer. Pensavam nessas coisas como amplificadores de fantasia. Ted Nelson, em 1974, publicou um livro chamado Computer Lab. Este livro foi o primeiro material que eu li sobre computadores, como uma ferramenta para o homem comum e um contraponto também para uma espécie de Big Brother. E era um conceito incrivelmente empolgante que pessoas comuns pudessem ter seus próprios computadores, em oposição aos bancos e governos. E essa ideia caiu muito bem para mim. E então o avanço. Uma pequena empresa que até o momento só havia feito calculadoras de bolso, um tanto quanto inesperadamente, lança um kit no mercado, que entraria para a história como o primeiro computador pessoal. E aqui está o computador pessoal dos sonhos dos nerds. O Altair 8800, anunciado na capa da Popular Electronics Magazine em janeiro de 1975. E mobilizou nerds em todos os cantos. O que você podia fazer era entrar os zeros e uns no computador através dessas chavinhas frontais. E então, você rodava seu programa. Mas o que um programa fazia? Ele só comandava essas luzinhas que piscam. Mas para os nerds dos anos 70 no Vale do Silício e em outros lugares, isso foi como uma explosão de deleite poder fazer isso em casa. Era um computador de verdade, não só uma calculadora que somava números. Era um computador de verdade. Ele foi revolucionário e foi considerado ridículo por muitas pessoas que não entendiam o potencial. Os pedidos foram muito mais do que a empresa podia fornecer. Pessoas tinham que esperar até seus kits chegarem. Então, pelo menos uma pessoa foi até a empresa que ficava em Albuquerque, no Novo México, que era literalmente no meio do nada. Eles chegaram no local num trailer e acamparam no estacionamento, esperando o seu computador. E quando receberam, era só um kit, eram peças soltas.
Eles sentaram dentro do veículo para montarem ele. Às vezes voltavam para pedir ajuda. Em meados dos anos 70, movimentos hippies e de protesto haviam perdido o fôlego. Mas o desejo de mudar o mundo, de não se submeter às grandes corporações anônimas, isso persistiu. Não com flores no cabelo, mas com um ferro de solda. Atrás disso está a maravilha dos circuitos integrados ultra-miniaturizados e o chip microprocessador. Este chip é um circuito digital de computador completo, equivalente aos grandes computadores do passado. E custa apenas $12. Permite que amadores mandem computadores fazer o que computadores nunca sonharam em fazer antes. Trinta pessoas se encontraram numa garagem num dia chuvoso de março e olharam para este computador. As pessoas se reuniram e foi somente para compartilhar o conhecimento sobre os computadores de robistas. E alguém decidiu, vamos fundar um clube local de nerds de computadores, de pessoas interessadas nestes microcomputadores que você pode adquirir a um preço acessível. O Homebrew Computer Club começou nessa garagem de chão sujo quando eu entrei, mas ele rapidamente se expandiu a ponto da garagem não dar mais conta. Então eles foram a Stanford, fundaram um local de palestras e se reuniram lá. E isso era gerenciado como uma ditadura benevolente. E alguém disse, tá bom, estou disposto a organizar as reuniões, deixa comigo. Este foi Lee Felsenstein. Bom, eu fui uma dessas pessoas e tive minha experiência com o Community Memory. Sabia o que você precisava fazer, você tinha que conseguir as informações secundárias, as informações de contato, quem são essas outras pessoas, o que elas querem fazer, quem tem qual habilidade, quais recursos. Era igual a uma rede social. Então uma pessoa levantava e dizia, eu tenho um problema com um programa em particular. Alguém pode me ajudar? Eu soube que a Intel vai produzir um novo chip de computador, de microcomputador. Tá bom, sim, nos conte mais a respeito. Antes do dinheiro entrar na equação, quase tudo era compartilhado de graça. Foi uma coisa que gradualmente empoderou as pessoas e, como resultado, elas criaram uma coisa que significava poder para o indivíduo. Então, o ethos hippie sobre a importância do indivíduo, do espírito e criatividade individuais ao invés de organizações se infiltrou diretamente no movimento de computadores caseiros. Então, eles adoravam levar o que eles criaram em seus quartos para as reuniões do clube para compartilhar com os amigos. Em um grupo caseiro, um sujeito chamado Steve Dompier apresentou um Altair que eles haviam programado. Eles haviam gerado um programa. Eles descobriram que se colocassem um rádio AM em cima e rodassem um programa especial, a interferência saindo da máquina criaria tons no rádio. Ele percebeu. Posso criar música com isso. 30 horas depois, ele tinha um programa que tocava música. Ele precisava escrever o programa à mão nas chaves e luzes
cerca de 50 instruções e escreveu Fool on the Hill dos Beatles. E disse, espera. Depois ele ligou o rádio e começou a tocar. Tararara, tararara, tararara. Bem toscamente, mas ainda assim era reconhecível. E todos no clube se levantaram e ovacionaram com Lee Felsenstein balançando uma vara e declarando que Altair fez alguma coisa pela primeira vez. E isso maravilhou a todos, né? Como ele conseguiu tocar música através do computador, por exemplo. Nem mesmo Bill Gates conseguiu descobrir. O jovem obcecado por computadores, que abandonou a faculdade ainda, se tornaria o maior empreendedor do mundo. Bill Gates estabeleceu as fundações de seu império bem cedo, quando a maioria dos nerds nem ao menos pensava em ganhar dinheiro. O Bill cresceu em Seattle, ele não cresceu na região da Baía de São Francisco, estudou em Harvard e era fascinado por computadores. Era bastante empreendedor. Eu digo no sentido de que tinha noções de negócios desde o começo. Ele foi ligeiro em entender o poder da computação pessoal. Você podia colocar um computador em todos os lares e ele tinha essa visão, mas não era uma visão política nem uma visão cultural, era uma visão técnica. Quando a questão dos microcomputadores apareceu, Bill Gates e Paul Allen já eram amigos. E Bill Gates correu até seu amigo, mostrou isso para ele e disse, meu Deus, temos que investir nisso imediatamente. Ele foi até a MIT do Altair e disse, ei, você tem um computador Altair, mas não tem nenhum software. Posso dar para vocês uma cópia do BASIC. A linguagem de computador BASIC como software, que vai aprimorar muito o seu produto. E os empresários da MIT disseram, legal, nós vamos vendê-lo por $350 a cópia. Uma meia dúzia de gatos pingados em cada região pagou $350 por uma cópia de BASIC da MIT. E, de repente, havia um monte de cópias deles na mesma região. Nós compartilhávamos o BASIC. Alguém tinha feito, eu não sei, 20 cópias. E trouxe de volta na reunião seguinte. Quem quisesse uma podia pegar. Bill Gates percebeu que as pessoas não estavam pagando por seu BASIC, que era basicamente uma fita de papel com buracos nela, que custava quase tanto quanto o computador Altair. Que as pessoas só colocavam num leitor de fita de papel para fazer outra cópia e distribuíam. Bill ficou muito chateado com isso. Na época, ele e o Paul haviam criado a Microsoft. E ele escreveu uma carta muito furioso, dizendo, vocês robistas estão roubando nosso ganha-pão. São um bando de patifes e ladrões. Como podemos ter bons softwares e uma indústria de software se vocês roubarem softwares? Precisam parar. A cultura do Homebrew Computer Club sempre foi compartilhar softwares que amplificavam as máquinas e as faziam funcionar. Então é claro que eles compartilhavam. E vale lembrar que não havia indústria de softwares naquele tempo. Esse foi um dos impasses dos primórdios da indústria da computação. Ela foi fundada por renegados que gostavam de se achar renegados. Mas uma hora até renegados precisam ganhar dinheiro desejando ser compensados pelo trabalho que eles fizeram e as inovações que eles criaram. Então sempre houve essa dificuldade sobre protegermos as coisas contra cópias, devemos rastrear as coisas, como ganhamos dinheiro com nossas criações. E acho que Bill foi uma das primeiras pessoas que foram lá e disseram não. Precisamos ser pagos por este trabalho. Ele tem valor e precisamos ser pagos.
Eles receberam a carta de Gates e houve uma reação bem negativa da comunidade. Eles não concordavam com ele. Sim, provavelmente era furto. Para os primeiros informatas não se tratava de dinheiro, se tratava de conexão pessoal humana. E eles viam uma beleza nos códigos de computador. Era como um romance, um amor pelo código. E o amor por se comunicar usando essas ferramentas. E os primeiros jogos tão primitivos que eram só pi, pi, pi. Bom. Mais um ponto. Nós tínhamos este joystick que usávamos nos jogos. Isso é uma manopla de bicicleta. Depois de assistir Star Wars, meu colega de quarto escreveu um programa onde você atirava nos caças que vinham guiando o joystick e atirando com o botão. Sabe, na verdade é só um cano. Então, a haste inferior é muito curta e tem um pedaço de madeira nela e um cano preso a ela com a manopla de bicicleta em cima com um botão colocado no topo. É só isso. Então, esta era a nossa ferramenta de jogos. As geringonças técnicas lentamente se tornaram reais conforme as primeiras empresas eram fundadas. A Apple, na época ainda com seu espalhafatoso logo de uma macieira, foi uma das primeiras startups de garagem. Eu continuei falando com o Steve. E em 1975 fomos a uma fazenda no Oregon que tinha um pomar de maçãs e ficamos lá comendo maçãs. E foi daí que veio o nome Apple. E no ano seguinte, Steve Wozniak criou um protótipo de computador, o protótipo do Apple I, e foi apresentá-lo no clube. E essa foi a primeira vez que o Apple I foi apresentado ao público. E este sou eu, tentando parecer sério e rezando para ninguém me perguntar nada, porque eu não sabia de nada. Eu não sabia como o computador funcionava, mas Steve Jobs sabia de tudo. Porém, nesta apresentação era basicamente eu parado na mesa, enquanto Steve e o Woz saíam para olhar as coisas dos outros. Foi isso. Eu conheci tanto Steve Jobs quanto Steve Wozniak, Jobs e Woz, no clube de computadores. E os dois eram nerds. Jobs era um tanto quanto visionário e um fantasiador. Woz era quem executava. E eles eram amigos desde o colegial e continuaram amigos depois do colegial. Woz disse, olha só, o Altair é legal, mas eu quero um computador que trabalhe do jeito que eu quero. E Jobs disse, tá legal, então o Woz fez todo o projeto de hardware e de software. Talvez Steve tenha ajudado um pouco aqui e ali, mas ele não foi o principal desenvolvedor do que se tornou o Apple I. Eu sempre achei essa química fundamental no coração do Vale do Silício. Um hacker que se interessa em buscar uma tecnologia à sua própria maneira e um cara que meio que entende de negócios. Juntando os dois do jeito certo, surgem companhias como a Apple. E foi assim que Woz e Jobs começaram. Jobs foi o empreendedor. Ele foi o visionário que percebeu, ei, isso pode ir longe.
Jim Warren era uma figura um tanto quanto espontânea e era uma pessoa muito boa em ouvir fofocas e contar as fofocas. Ele fazia isso nas reuniões. Se você olhar as fotos que tiramos do Homebrew Computer Club, tem uma em que ele está sentado no fundo e todos olham para ele. E então ele teve a ideia de promover uma feira. Minha ideia de feira de computadores era uma versão expandida do Homebrew Computer Club. Pessoas falando do que estavam fazendo. E se alguma pessoa quisesse montar uma mesa de cartas fora e exibir seus produtos, tudo bem. O Jim Warren, que era um membro do clube e estava por dentro do que acontecia na Baía de São Francisco, percebeu que tinha uma necessidade de um local para reunir todo mundo, porque havia vários negócios e produtos. E ele organizou uma feira num grande auditório no centro de São Francisco que atraiu enormes multidões. O computador pessoal estava em ascensão e finalmente era levado a sério. Varejistas de todo o mundo viajaram para a Feira de Computadores de São Francisco para ver o que havia sido desenvolvido nas garagens do Vale do Silício. Mas as pequenas caixas cinzentas ainda não eram pessoais. Isso iria mudar radicalmente apenas alguns anos depois. E a IBM, a grande rival na Costa Leste, surpreendentemente estava entrando no mercado de PCs. Antes da rede mundial de computadores mudar nossas vidas. A revolução do Vale do Silício havia apenas começado.